Salve seguidores e não seguidores também do nosso canal Cantinho da Saúde, aqui do Dr. César Buchala, que é esse que vos fala. Meu nome é César Buchala, sou médico, especialista em clínica médica, terapia intensiva, também sou gestor em saúde, gestor em qualidade e segurança do paciente e sou CEO da Consultri, uma consultoria de gestão para médicos, para pessoas, que vem crescendo aí nos últimos meses e tendo um grande número de novos clientes aí que contam com o nosso apoio para melhorar a saúde dos pacientes que eles atendem e para melhorar a saúde financeira e saúde administrativa de gestão da empresa deles. Bom, o tema hoje que eu quero trazer para vocês é como usar a inteligência artificial de forma ética na prática médica. E eu vou contar um pouquinho do porquê que eu resolvi trazer esse tema hoje para a nossa conversa, para o nosso vídeo da semana. E justamente eu tive essa indagação, essa pergunta levantada por uma aluna da São Camilo, da medicina da São Camilo, que para quem eu dou aula todas as quintas-feiras, lá no Dom Alvarenga, que me falou: Dr. César, como que a gente pode usar a inteligência artificial de forma ética na saúde? E aquilo deu um bug no meu cérebro na hora, porque a gente discute muito isso, né, diversas vezes, mas às vezes quando a gente vai pensar e dar uma resposta nesse sentido, a gente precisa estar um pouco, refletir um pouco mais, porque é um tema complexo, né, e a gente fala de inteligência artificial, mas a gente não pensa o quanto ela pode repercutir na prática assistencial e realmente na parte ética da prática assistencial, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês e já adianto que se você não segue o meu canal, já aproveita, segue, curte, comenta aqui embaixo, fala de mais vídeos, compartilha para que o canal cresça mais. A gente está crescendo novos inscritos, teve vídeos aí que estão chegando já a mais de 800 visualizações, então eu só tenho a agradecer a vocês que estão me seguindo aqui, mas vamos fazer mais gente ouvir esse nosso bate-papo aqui no nosso Cantinho da Saúde semanal, porque eu quero ajudar mais pessoas e contribuir com conteúdo de qualidade. Então você também comenta se esse conteúdo está te ajudando, se faz sentido, se é isso que você queria ouvir aqui no meu canal, tá bom? Bom, como que a gente faz para usar a inteligência artificial de uma forma ética na assistência médica, na assistência à saúde em geral, né? E aqui eu vou falar de alguns tópicos, tá? O primeiro tópico que eu quero dizer e que eu acho que faz total sentido para a gente usar a inteligência artificial na saúde é para diminuir tempo de uso das ferramentas que a gente tem de prontuário digital, de registro de dados na saúde. Então, como gestor em saúde, como diretor técnico hospitalar por 5 anos, a gente se vê com a necessidade de criar formulários, protocolos, novas necessidades de preenchimento do prontuário médico, a completude do dado dentro do prontuário, e tudo isso a gente não pensa na prática o quanto toma de tempo do profissional da área da saúde, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, nutricionista. Ele perde muito tempo preenchendo o documento, preenchendo o prontuário. Não que não seja importante, mas ele deixa muitas vezes a parte mais importante da assistência, que é falar com o paciente, ser empático, acolher, ouvir o paciente e examinar e tratar esse paciente. Então, se o médico, se o profissional da saúde não tem tempo dedicado a isso, ou ele está reduzindo o tempo dele para usar ferramentas para preenchimento de protocolos de prontuário, a gente está perdendo qualidade na assistência. A gente acha que a gente está melhorando a qualidade do registro, só que a gente está perdendo tempo de qualidade nessa assistência. Então, o primeiro ponto que eu acho que é ético e é necessário para a gente usar a inteligência artificial na saúde é reduzir o tempo de interface do profissional da saúde com o computador, com o preenchimento de formulários. E como que a inteligência artificial pode fazer isso? Por meio de
fonação, de gravação da fala do profissional e de transcrição fonada disso, que várias plataformas hoje já fazem isso, vários prontuários eletrônicos hoje já fazem isso, de uma forma fácil, criptografada, segura, com garantia de segurança e de conformidade à LGPD e ao sigilo médico. Essa foi uma das respostas que eu dei para minha aluna, que eu entendo que seja importante, né? Então, a IA, a inteligência artificial, está aí para ajudar nesse ponto. Diminuir tempo de interface burocrática com as ferramentas que a gente tem necessárias, mas que poderiam ser diminuídas em relação a tempo, em detrimento de aumento do tempo de interface com o paciente, de conversa, de acolhimento, de empatia, de tratamento, de exame físico, que é o que a saúde precisa, né? Do profissional da saúde realmente interfaceando de uma forma eficaz o paciente e não só registrando. O registro é muito importante, mas ele pode ser reduzido, tá? O segundo ponto que eu falei para ela é que a gente tem muitas ferramentas hoje de facilitação de algoritmo de tratamento. Quando a gente está falando de prontuário eletrônico, de ERP, né, que são os grandes prontuários, grandes softwares aí que a gente usa dentro de hospitais, né, como TASI, MV, a gente tem dentro da prescrição ferramentas que podem fazer com que o médico, a partir de algoritmos de classificação de risco, de escalas, determine uma prescrição baseada em evidência. E eu citei para ela um exemplo do Mentor do TASI, que faz justamente o link com um protocolo de profilaxia de tromboembolismo venoso com uma prescrição de um medicamento. Então, se o médico está ali registrando os dados, ele identifica um paciente com um risco de trombose, esse risco é classificado como um risco alto, o TASI automaticamente vai gerar uma sugestão de prescrição de Clexane, de enoxaparina, que é um medicamento que previne a trombose, e o médico só vai validar sim ou não. Então o que eu falei para ela é a importância da IA de forma ética é que o médico ou um profissional da saúde ou um ser humano valide o que aquela inteligência artificial, o que aquele robô está sugerindo. E a gente deve tomar muito cuidado sempre com essa validação. Eu acho que a grande importância da ética dentro da inteligência artificial, do respeito à pessoa que estudou, que fez uma faculdade de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, e que tem conhecimento para interpretar aquela análise que a ferramenta de inteligência artificial está dando, ela tem que validar aquilo. Não pode ser simplesmente algo liberado, baseado só numa estatística, num algoritmo, porque os algoritmos podem falhar. E aí vem o terceiro ponto que eu citei para ela, que é a gente não usar a ferramenta de inteligência artificial para simples monetização, para simples geração de diagnósticos e tratamentos automáticos sem a intervenção de um profissional da saúde. Porque isso pode trazer um grande risco de autoprescrição, de falsificação de dados, de falsificação de sintomas. Quando um paciente fala com um robô, o robô não tem a capacidade ainda, talvez em algum momento futuro, de interpretar a veracidade daquela informação, de como o paciente está passando aquele dado. Quando alguém está falando de uma dor, intensidade 10 com a gente numa consulta, a gente vê a faces de dor, a gente vê como esse paciente realmente está com dor. O robô não necessariamente está vendo isso. Se o paciente escreve lá, estou com dor máxima 10 em 10, né? Qual que é o melhor tratamento? O robô talvez prescreva um opioide. Diante de uma situação de uma pandemia aí de abuso de opioides, imagina o risco epidemiológico, o risco para a população de uma situação de autoprescrição ou de prescrição em massa de opioides baseado apenas numa fala ou num texto de que o paciente está com uma intensidade máxima de dor. Então, a interpretação, a validação de um profissional, de um humano, de um ser humano, de um técnico, né, de um profissional da saúde, é o terceiro ponto crítico que eu vejo,
como necessário para que a IA seja usada de uma forma ética. E aqui, finalizando um pouquinho do que a gente falou, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode ir contra a inteligência artificial, a gente não tem como voltar atrás. Essa já é uma tecnologia necessária e importante. O médico pode sim usar uma ferramenta para validar uma dúvida que ele tem diagnóstica, ou até mesmo confirmar aquela suspeita que ele tem através de um algoritmo e de uso de palavras-chave dentro de uma ferramenta, que vai trazer mais assertividade, mais eficiência no diagnóstico dele do que se ele usasse só a memória dele e o estudo e a vivência dele. Ele não pode negar isso. E o paciente também não. O paciente não deve ficar incomodado com o médico fazer uma busca, eventualmente, ou preencher uma ferramenta na frente do paciente. Isso é cada vez mais comum. Eu não tenho vergonha de usar uma calculadora, porque os algoritmos hoje são cada vez mais complexos. Os guidelines trazem algoritmos que a gente não consegue mais fazer de cabeça. A gente precisa de uma ferramenta para colocar os dados e ela dá um score. Então isso é necessário. E a gente não tem que ter vergonha de usar o nosso smartphone, de usar o computador, mostrar para o paciente. Quantas vezes eu não pego o computador e mostro ali um atlas de anatomia para explicar com mais detalhe para o paciente, ao invés de desenhar. É muito mais didático, é muito mais realístico, né? A gente não pode negar o uso da inteligência artificial, mas a gente precisa usá-la com consciência, com ética e da melhor forma. O médico não vai ser substituído. Eu duvido que isso aconteça, tá? O médico, ele vai ser aprimorado, ele vai poder usar a parte profissional dele, técnica e empática, humana, da melhor forma possível com a inteligência artificial, se ele souber usar, se o paciente souber entender esse uso. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês quiserem falar mais sobre inteligência artificial na saúde, tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas aqui que eu vou respondendo, e até a próxima.